Builders, tudo bem? Aqui é o Fel Campos e eu vou trazer mais um episódio falando de como ser um World Builder melhor. Eu já tenho um episódio falando sobre isso, mas o anterior era um pouco mais sobre mindset. Hoje eu vou trazer algumas técnicas. Uma técnica um pouco mais básicas, porque são aquelas primeiras técnicas que você precisa desenvolver para ter alguns pontos mais importantes, o comecinho delas, porque são aquelas técnicas que são bem legais que eu utilizo para minhas construções, para minhas análises, elas são muito legais e bem interessantes. Gostou da ideia? Então simbora! Então, pessoal, no episódio de hoje eu vou falar sobre criatividade, analogia aplicada, assunto de apoio e, para finalizar, a questão dos recursos visuais, a força das imagens e como vocês podem utilizar, beleza? Então vamos para o primeiro ponto, que é a criatividade. A importância da criatividade ela está em diversos pontos diferentes, mas o primeiro que eu gostaria de trazer para vocês é a questão de resolver problemas. A criatividade ela está ligada a diversos pontos, tanto criativo quanto diversas questões. Mas para o world building, um mundo criativo não necessariamente é um mundo cheio de coisas, cheio de complexidade, e sim algo criativo e está na hora de resolver os seus problemas. Quando você constrói um world building, você vai encontrar um buraco aqui, um buraco lá, uma incongruência aqui, uma incongruência lá. Não tem problema, isso é algo muito normal. Mas a criatividade aplicada nesse ponto seria como você pode resolver esse buraco, resolver esse problema da forma mais criativa, criando ganchos, criando associações, fazendo com que, na verdade, esse buraco se transforme num dos pontos mais importantes, ou até mesmo você arrancando ele fora para deixar ele mais completinho, de uma forma mais fechada. Então a criatividade ela entra nesse quesito principalmente na hora de análise ou principalmente quando a gente está falando sobre os nossos world building, a questão de quando você vai fazer a revisão e encontrar aqueles buracos, como você pode resolver um problema aqui, um problema lá. Então, como por exemplo, se você pega um ponto que você uma questão, vamos dizer assim, econômica, que você não encontrou um porquê de uma moeda ou um porquê de alguma outra, você pode simplesmente transformar a moeda num quesito religioso, aonde o dízimo ele é tão importante que aquelas moedas que foram abençoadas pelo Papa, ou até mesmo com um pastor, um padre, qualquer líder religioso, se eles quiserem, que até mesmo seja inventado, eles sejam mais importantes que uma moeda, por exemplo, cunhada pelo rei, porque tem também uma questão filosófica, uma questão religiosa, ou até mesmo um quesito mágico, divino, que tenha realmente uma importância. Então você encontrou um buraco que está lá e você resolveu de uma forma bem criativa, de uma forma bem diferente para resolver esse problema, que antes era um problema e agora, na verdade, é um ponto maior que estava atrapalhando e agora é um ponto diferenciado. Uma outra forma importante de você trabalhar a criatividade é transformar o complexo em simples. Isso é muito difícil, porque muitas vezes a gente pensa que criar mundos maravilhosos é algo super complexo e ter essa complexidade é o mais incrível. Mas na verdade a simplicidade é a beleza de diversos pontos. A beleza na física, na matemática, na biologia é algo simples. O animal resolve um problema. Como? Da maneira mais simples, mais direta. Então você transformar algo complexo em algo simples requer muita criatividade, mas quando você consegue encontrar pontos que você fala, nossa, eu poderia simplesmente transformar todo um sistema político, geopolítico, que na verdade eu vou simplificar nesse quesito, e não precisa aprofundar tanto, porque vai ser algo simples, mas mecanicamente bem feito. Então quando eu falo sobre, então quer dizer que quando a gente fala de vou deixar simples, ele é superficial ou é melhor? Não, quando eu digo simples, não é algo superficial. O simples é aquele que faz uma lógica tão real, é uma lógica tão fácil de estabelecer e tão fácil de entender, que as coisas vão indo muito tranquilamente uma atrás da outra e com isso você vai seguindo. Então quando eu falo sobre simplicidade, não estou falando na questão de superficial, mas sim de uma maneira tão lógica, tão real, tão factível, que com isso você consegue fazer com que as coisas vão seguindo de uma maneira tão simples, que todo e qualquer elemento novo que você for trazendo, ele está sendo simplesmente um complemento daquela facilidade, daquela simplicidade. O terceiro quesito da criatividade é a inovação. A inovação é algo que todo world builder adora fazer, porque fazer coisas diferentes é a melhor coisa possível. Mas cuidado com essas criatividades, porque a inovação pode causar uns certos impactos dentro do seu pensar e dentro do seu mindset. Por que eu falo isso? Porque quando a gente fala de inovar, a gente quer fazer uma coisa diferente, que nunca ninguém pensou,
mas às vezes a inovação está você sair da fórmula básica e construir algo diferente. Por exemplo, nós temos pequenas criaturas junto com seres humanos para combater o mal. Temos Pokémon, temos Digimon, temos diversos outros pequenos jogos, Play 1, Play 2 e por aí vai, até mesmo os filmes diferentes. Mas se você pega essa premissa de criaturas associadas a seres humanos, crianças, adolescentes, adultos, e reconstruir de uma forma diferente, uma associação diferente, abordando ou um ponto mais lógico, um ponto mais emocional, uma questão, por exemplo, de conflitos diferentes, você vai estar criando coisas novas. Então, inovação não é necessariamente você reinventar a roda, mas sim muitas vezes é você reorganizar as ideias, transformando, por exemplo, algo que era clichê em alguma coisa nova. Ou até mesmo você jogar na cara das pessoas, sim, isso é um clichê, mas a forma como eu vou abordar, vocês nunca viram igual. Então a inovação pode ser, obviamente, se você quiser construir algo novo, do zero, reinventar a roda, perfeito. Cuidado com isso, porque você pode criar alguma estagnação, porque, nossa, eu preciso fazer uma coisa diferente. Mas na verdade, apenas realocando, reestruturando diferentes formas, você vai estar sendo muito mais inovador do que alguém que inventou a roda e ficou alguma coisa bem mais ou menos. Um outro ponto, novamente, é a questão da criação. A criação, ela é algo assim que ela vem muito fácil, principalmente quando você quer construir um world building. Quando você vai construir um mundo fantástico, você pode abordar de diversos pontos diferentes. E a criação, ela vai sendo construída aos poucos a partir da necessidade. Então a criatividade voltada à criação, ela bate bastante no que a gente já comentou anteriormente. Porque a criação, em relação à criatividade, ela é você colocar elementos ou novos, ou associados, ou até mesmo resolvendo os problemas na simplicidade, na complexidade, ou simplesmente na criatividade de resolução de problemas. Então quando a gente fala na criatividade e na criação, é algo muito fácil, muito simples, obviamente não o criar, mas sim o entender. Porque o importante nesse episódio é trazer formas diferentes de associar as palavras das técnicas com alguns verbos importantes para você criar novas conexões mentais. Então criatividade, criação, criatividade, criação de uma atividade e na questão da criação propriamente dita. Mas a criatividade ela entra em diversos outros pontos diferentes. Então entender diversos pontos associados a essa palavra é algo importante, principalmente quando você quer sair de um ponto e assim ver de uma forma diferente aquilo que você quer criar, aquilo que você quer analisar, aquilo que você vai fazer. A outra questão que eu falei são as novas relações. Porque como eu falei para vocês, você pode pegar um clichê e reconstruí-lo, repaginá-lo, ressignificá-lo. Mas você também pode construir coisas novas a partir de novas relações. Você pode, por exemplo, pegar uma ideia de Transformer, juntamente com a ideia de o Avatar, seja ele as criaturas azuis ou do menino dobrador de ar, e você pode criar, por exemplo, robôs que controlam efeitos elementais, por exemplo, ou seres antigos que na verdade são mechas desacordados e assim por diante. Então você pode pegar uma ideia, outra ideia, outra ideia, outra ideia e realocá-la de uma forma criativa, criando novas conexões, novas relações, e isso muitas vezes é uma inovação, até mesmo que você pode pensar, mas ele não vai entrar um pouco no clichê, porque na verdade eu estou trazendo de novo a ideia de mechas. Não, principalmente pelo fato das novas relações mentais que você vai fazer. O ser humano gosta de coisas novas, porém ele se sente seguro com as coisas velhas. Então ser criativo é muitas vezes você pegar o que é velho, onde as pessoas já estão seguras, onde as pessoas já se sentem à vontade com aquilo, e criar novas conexões mentais, falando, nossa, que interessante, ele utilizou tal coisa com tal coisa que eu nunca imaginei que poderia dar tanto bem, tanto sucesso. Cuidado também com algumas relações forçadas que você pode criar, porém, tente novas relações, crie várias coisas novas, porque isso é trabalhar com criatividade, isso é construir um mundo. O próximo ponto que eu gostaria de trabalhar com vocês é com a analogia aplicada. O que são analogias? Analogias são comparações. Então você pode pegar, por exemplo, alguns ditados, ou simplesmente fazer uma comparação mesmo. Nossa, eu vou fazer uma anedota, ou qualquer outra coisa que você relacione uma coisa com a outra. Então o que seria uma analogia aplicada? Você realmente aplicar na prática. Você pode aplicar isso tanto na sua criação propriamente dita, ou utilizar de alguns conhecimentos básicos e interessantes que vocês podem utilizar num ponto com o outro. Quando a gente fala primeiramente da analogia aplicada, o primeiro ponto é você estabelecer regras lógicas. O que seria isso?
Primeiramente, o seu mundo ele vai ser um mundo lógico, real, humano, algo que nós já conhecemos, gravidade para baixo, normal para cima, empuxo, dia, noite e todas as questões físico-químicas e biológicas, ou você vai estabelecer uma lógica diferente no seu mundo, gravidade invertida, o que é dia é noite, três luas, marés, como que vai ser essa lógica? Então você pegar essa analogia é algo muito importante, principalmente nessa questão de estabelecimento de lógica. Porque quando você quer pegar uma lógica que já está estabelecida, perfeito, você pode fazer então essas comparações. Quando você cria a sua própria lógica estabelecida, aí você tem um ponto que é interessante sim criar essas analogias aplicadas na sua lógica. Então, se você entende que, por exemplo, a gravidade normalmente puxa para o centro da Terra e você quer que a gravidade seja invertida jogando para fora da Terra, você pode criar algumas analogias práticas, onde um teste normal que uma pessoa faz de pegar a bolinha, soltar e ver ela caindo, as pessoas podem fazer isso e soltar e a bolinha subir. Por quê? Porque são aplicações que normalmente alguém já faria para testar a gravidade e faz esse teste para explicar outros pontos. Então, estabelecer lógicas a partir das associações e comparações com o nosso mundo real é de suma importância, principalmente quando você vai estabelecer uma lógica sua. Então, cuidado quando for fazer isso, porém, utilizar dessas ferramentas, porque, como eu falei, o ser humano se sente à vontade com aquilo que ele já conhece. Então, se você pega algo e compara com a outra, mostrando que isso que é novo, na verdade, é apenas o que é velho, porém repaginado, a pessoa vai sentir muito mais à vontade e vai citar muito mais tranquilamente. Outro ponto que eu falei para vocês é a questão do gatilho da similaridade. Quando você faz essas aplicações, você ativa esse gatilho. O que seria então esse gatilho da similaridade? É você pegar algo que é semelhante, criando arcabouços diferentes e âncoras diferentes. O gatilho de similaridade você pode trabalhar de duas formas possíveis. A primeira forma é você utilizar os gatilhos que as pessoas já têm. Você conhecendo seu público ou simplesmente fazendo aquilo que é uma lógica mais normal do cotidiano. Todo mundo sabe que quando apaga a luz fica escuro. Então você já pode associar isso de diversos pontos diferentes, então não precisa muito criar novas similaridades. Ou você pode trabalhar com as novas similaridades. Como seria isso? Você primeiramente gasta um tempo explicando aquilo que é novo, um setup diferente, dando as informações para as pessoas irem entendendo como funcionam, para depois, quando você entrar novamente com esse ponto, você criar esse gatilho da similaridade, porque já foi feito antes. Sabe aquele sentimento de déjà vu? Então, você pode utilizar esse sentimento nesse gatilho da similaridade. Ou seja, quando você pega uma associação e faz uma analogia aplicada exatamente no ponto que você quer, você está estimulando essas conexões mentais que já existem, fazendo todo esse gatilho para você, criando muito mais uma suspensão da descrença bem mais fortalecida, para que com isso você não tenha que se preocupar com outros pontos, e sim aquilo que você realmente precisa se preocupar. E como eu falei, a questão da suspensão da descrença. Quando você faz toda essa analogia, você entende que a fazer essas analogias, você está fortalecendo a suspensão da descrença. Quando a gente fala de suspensão da descrença, a gente resume, porque é suspensão voluntária da descrença. Esse é o termo correto, porque quando você vai adentrar num mundo novo, você já coloca, olha, se eu vou entrar no mundo de fantasia, eu já vou aumentar um pouco a minha descrença, porque eu sei que coisas estranhas vão acontecer. Porém, mesmo algo que seja fantástico, existe um limite. Mas se você fortalece esse limite, mesmo que você bata diversas vezes nesse limite, não vai ter problema, porque você já o fortaleceu. Mas se você não faz analogias corretas, se você não faz comparações corretas, na hora que você precisar bater nessa bolha, a bolha estoura e com isso você perde o seletor de diversos pontos diferentes. Então, a analogia aplicada, ela serve para quê? Para fortalecer a lógica do seu mundo e com isso fortalecer muito mais as ideias, comparações, similaridades, para que o seu leitor, o seu jogador, ou aquele que vai usufruir do seu mundo, consiga aproveitar ao máximo sem sair dele, sem sair da imersão.
Vamos agora para o assunto de apoio, mas antes de entrar nisso, você já deu like nesse episódio? Poxa, tô trazendo algumas técnicas bem legais que, apesar de ser básicas, são bem interessantes e bem difíceis caso você queira aprofundar em cada uma delas. Então deixa o seu like, se inscreve no canal porque vídeo de world building 2 vezes por semana, só aqui no Craftando Mundos. Então, continuando para a próxima técnica do assunto de apoio. O assunto de apoio serve para você ter aquilo para criar. Para que serve isso? O primeiro ponto mais importante do assunto apoio é a pesquisa. Você precisa de arcabouços mentais para criar algo. Não adianta você criar uma arma nova se você não sabe como armas funcionam. Não adianta você criar um instrumento novo, uma criatura nova, um mundo novo, uma raça nova, se você não entende como aquilo funciona, como aquilo que você quer fazer funciona. Então, o primeiro ponto para estabelecer uma base para você é a pesquisa. Pesquise aquilo que você quer saber com pessoas que sabem, com a internet. Obviamente com a internet é um pouco complicado, você pode cair em algumas armadilhas, mas tente encontrar alguém ou algum fórum, alguma comunidade que saiba do que está falando e com isso você vai encontrar alguns links, algumas fontes um pouco mais confiáveis. Porém, a pesquisa é de suma importância para a sua criação. Ah, mas é que com isso eu vou perder a originalidade. Não, se você pesquisa, você vai te dando elementos para criar em cima. Se você entende como funciona a psicologia das cores, você pode invertê-las, você pode simplesmente colocar elas repaginadas ou até mesmo utilizar alguns pequenos elementos de gatilhos, utilizando o que eu falei sobre a questão da analogia aplicada. Então pesquisar o assunto, entender como ele funciona minimamente, serve também para fortalecer mais a suspensão da descrença. Por quê? Você vai estar criando similaridade porque as pessoas vão saber que aquela coisa existe. Então pesquise, vá um pouco atrás, gaste um pouco do seu tempo estudando um pouco aquilo que você quer falar, porque com isso você vai fortalecer muito mais. Por isso que ter esses assuntos de apoio, o quê? Todo esse arcabouço mental de pesquisa mesmo. Você pode jogar no Word ou até mesmo gravar ou fazer a coisa como você quiser, mas ter sim uma estrutura, ter sim uma caixa, uma pasta, um bloco, um caderno, com essas diversas ideias, com essas diversas informações, vão te ajudar a ter esse apoio mental, obviamente, para deixar o seu mundo bem mais robusto, não de complexidade, mas sim de sustentabilidade. E um próximo ponto importante do assunto de apoio é você estudar o seu público. O seu público, normalmente, ele está associado àquilo que você gosta. Então, se você é um tipo de leitor ou um tipo de jogador que gosta de um tipo de coisa, procure um público que seja aquele. Porque isso você vai estar fazendo o útil com o agradável. Você vai estar se agradando porque é o que você gosta e vai estar agradando pessoas que gostam da mesma coisa que você. Então estudar o seu público é de suma importância para você saber o que eu coloco, o que eu tiro, o que eu transformo. Então você estudar, ter o que? Esse apoio desse público para saber até onde é o seu limite, seja ele na gostabilidade, seja ele na suspensão da descrença, seja no formato, seja na estrutura, seja como for. Então, estudar o público é de suma importância nesse ponto, porque ele vai ajudar principalmente na hora de saber os seus limites e como construir aqui e como construir lá. Próximo tópico é você entender o assunto que você quer falar. Não adianta simplesmente você querer falar assim, vou falar sobre a Segunda Guerra Mundial e eu vou estudar sobre as armas. Não, você precisa estudar sobre o assunto como um todo. A pesquisa anteriormente, ela serve para quê? Nos pontos específicos que você vai abordar. Porém, estudar o assunto como um todo, principalmente, é muito importante. Se você quer ambientalizar a sua história na Segunda Guerra, Primeira Guerra, Mundial, seja ela qual for, em que país seja, eu quero falar sobre o Egito Antigo, quero falar sobre o mundo medievo, saiba sobre aquele mundo, saiba como funciona. Saiba um pouco da política, se você quiser abordá-la, um pouco da sociedade, se você quiser abordá-la, um pouco da cultura, se você quiser abordá-la. Para quê? Para você, novamente, fortalecer a suspensão da descrença, fortalecer o alvo do público e todo esse ponto. Então, uma pesquisa importante, não apenas do ponto, mas sim também do público e principalmente do assunto que você quer falar. Porque se você não entender nada do assunto, não adianta você ser um expert sobre armas medievais e não saber porcaria nenhuma sobre a cultura medieval. A galera vai estar construindo armas perfeitas, incríveis, porém utilizando das manobras e vai estar fazendo do pior jeito, porque não vai saber onde colocar, não vai saber como fazer, mas sim, a arma vai estar perfeita. Mas na hora de pôr ela na prática, não adianta porque você não sabe nada
daquilo que você está falando. E a quarta e última técnica de hoje que nós vamos falar é a questão das imagens. Para que servem as imagens? Se você é uma pessoa, é um artista e você quer colocar as suas imagens no seu domínio, criando mapas, desenhando aquilo que você quer, perfeito, melhor ainda, porque não apenas vai estar auxiliando você, mas sim também as pessoas que estão junto. E por que eu estou abordando essa questão da imagem? Se você não entende nada de desenho, se você não entende nada de nem como começar e não pretende começar, é também de suma importância você utilizar os fatores visuais, principalmente para os tópicos que eu irei falar agora. As ilustrações servem para ajudar você a entender tridimensionalmente aquilo que você vai abordar. Por que disso? Quando eu falo tridimensionalmente, não estou necessariamente falando uma questão 3D visual, mas sim você entender o negócio como um todo, com altura, com volume e com comprimento. Ah, então você está realmente falando em 3D. O que eu quero dizer é que você precisa entender toda a funcionalidade daquilo que você está criando. Se você está colocando um vulcão, você precisa entender tudo aquilo que um vulcão precisa entender, principalmente nas funções daquele vulcão, naquele ponto que você quer fazer. Então você, por exemplo, buscar imagens de vulcão, seja ele fantástico, seja eles reais, é de suma importância para você entender quais são os reais elementos. Entender, por exemplo, eu quero que eles subam nesse canto ou naquele canto. Eu quero que a minha montanha seja nesse formato, para que quando aconteça o clímax da história, ele vai estar no topo de um platô e com isso eu consigo imaginar toda essa visão. Então, principalmente entender todas as funções daquilo que você quer criar é muito importante. Então, você ter diversas imagens sobre aquilo que você quer para que você veja tridimensionalmente, que você possa girar, seja ela, você feche os olhos e você consiga visualizar da melhor maneira. Então, entender esse funcionamento visual para que você consiga ter mais palpável, porque existe, por exemplo, pessoas que têm uma certa limitação que se chama a fantasia. O que seria a fantasia? A fantasia é uma capacidade negativa, ou seja, você não consegue de imaginar as coisas. Por exemplo, quando você fala, imagina uma maçã, as pessoas imaginam uma maçã em diversos pontos. Umas mais em 3D, outras em 2D, mas tem pessoas que elas sabem o que é maçã, entendem, só que elas não conseguem criar a imagem dentro da sua cabeça. Então, principalmente as pessoas que possuem essa limitação, que é a fantasia, ter imagens para que você consiga suprir essa necessidade é de suma importância. Se você é uma pessoa que não tem esse problema, serve para quê? Para fortalecer essa imagem na sua imaginação. Porque quando você estiver escrevendo, seja no seu romance ou montando a sua campanha, saber todos esses pontos de uma forma tridimensional vai ajudar você a entender melhor as situações do improviso, caso você seja o mestre, ou crie cenas maravilhosas, caso você esteja colocando um quadrinho, numa animação, num audiovisual, seja ele no seu romance. Então, ter diversas imagens é de suma importância para você conhecer todos os pontos e entender melhor que ponto usar e onde usar. Um outro ponto importante é ajudar nos detalhes. Às vezes, você é uma pessoa que gosta bastante, por exemplo, de ornitorrincos. Você gosta bastante, você tem até um porquinho que chama ele de ornitorrinco, ou você tem bichinhos de pelúcia, não importa qual seja a sua mania com ornitorrincos, mas você adora ornitorrincos. Mas você não é um biólogo, um cientista, uma pessoa que estuda ornitorrincos. Então você ter imagens serve para você encontrar alguns detalhes que talvez sejam importantes, como por exemplo na hora de usar um foreshadowing, um easter egg. Criar esses elementos a mais utilizando dessas imagens é maravilhoso. Então se você busca, por exemplo, eu quero colocar um orc na minha história, joga uma porrada de imagem de orcs que você achar, e com isso você pode encontrar elementos. Puxa, orcs normalmente tem um dente assim, um dente assado, um olho assim, um olho assado, orelhas, tons de pele, formatos. Então meu orc vai ter isso com aquele outro, já fortalecendo já a imagem 3D. Porém você fala assim, nossa, nessa imagem que eu achei, ele tem, por exemplo, uma pupila um pouco maior do que a outra. Puxa, é um detalhe que eu acho que é interessante colocar no meu personagem, porque eu queria que fosse uma característica visual diferente naquele meu orc. Então, você procurar imagens, você pode utilizar de diversos pontos diferentes. Lembra que eu falei lá no começo sobre a questão de relações e encontrar novas combinações? Então, não tem problema você, por exemplo, pegar o olho de um orc de um artista com uma orelha de um outro artista.
porque você está pegando as referências, entendendo como funciona um, como funciona o outro, para assim criar essas novas conexões. Então busque imagens diferentes, seja onde você quiser, no Pinterest, no Deviant, no ArtStation, inteligências artificiais, no Magic, no Pokémon, no Yu-Gi-Oh!, em qualquer card games, ou até mesmo em fórum de artistas, não importa. Busque imagens, crie esses detalhes, entenda esses detalhes para você poder construir easter eggs, foreshadowings e diversos outros cliffhanger. Então é importante você ter essa força dessas imagens. Se você é artista, melhor ainda, desenhe, crie e faça o mundo das suas imagens. Como eu falei já, também tem a questão das referências. Como eu falei para vocês, as referências são muito importantes para vocês criarem essas conexões, tanto da suspensão da descrença, quanto até mesmo criar novos estalos, porque às vezes você está tão preocupado em construir uma raça aqui, uma raça lá, que você pode perder um pouquinho no seu sistema político, por exemplo. Então, encontrar imagens, puxa, eu encontrei esse rei fazendo tal coisa, puxa, será que ele podia fazer isso na hora da ascensão da coroa e tudo mais? Não importa. Ter essas imagens como referências é ótimo, principalmente para pessoas visuais. Normalmente quem usa nos RPGs utilizam diversas imagens para exemplificar aquilo que você está criando. Então, use mais para construir como referências, e da mesma forma que você pesquisou e você possui informações escritas, ter essas imagens para ter também informações visuais também é bem interessante, principalmente se você manja de artes, de scrapbooks, ou até mesmo de imagens prévias, ou alguns rascunhos. É bem interessante porque você pode ir, por exemplo, rascunhando. Puxa, eu acho que eu vou pegar nesse aqui, eu vou criando aquele outro lá. Crie imagens de referência para você ter também memórias visuais interessantes, mais palpáveis. Então, como eu falei para vocês, o próximo ponto é ajudar nessas conexões mentais. Quando a gente fala de inteligências, nós temos diversas inteligências múltiplas, e também nós temos diversos tipos de percepções. Percepção visual, auditiva, palatária, tátil, sensitiva. Temos diversos tipos de percepções e sensibilidades. Então, quanto maior a gama de percepções, melhor. Então, se você tem diversas imagens, você vai ter o quê? Essa memória afetiva, porque você gostou daquela imagem. Vai ter a sua memória visual, porque você vai estar vendo aquela imagem. Vai ter até a sua memória auditiva, porque você vai estar falando e descrevendo ela em voz alta, ou até procurando, eu acho que eu queria aquele outro, assim, aquela forma. Você vai criando, então, formas diferentes de associações mentais, emocionais, psicológicas, onde você vai estar associando essas imagens. Então, procurar imagens são sempre muito importantes para criar essa conexão entre você, entre a sua criação e entre o seu público que vai utilizar daquelas referências. E para finalizar, também tem as inspirações. Você pode simplesmente buscar as inspirações, buscar essas ideias. Você pode procurar nos quadrinhos, você pode procurar nos desenhos, você pode procurar nas animações ou numa arte mesmo. Então, procure coisa para se inspirar. Puxa, por exemplo, eu estava dentro do MASP esses dias e eu vi uma imagem de uma pintura que eu achei incrível. Falei, puxa, eu queria colocar uma cena dessa, que são 3 pessoas, 2 garimpeiros e um indígena numa queda d'água que tinha diversas caras das águas diferentes, tava no pôr do sol. Falei, cara, eu queria muito essa cena porque ela é linda, maravilhosa. Até tirei foto do quadro, obviamente, claro que porque podia, para eu ter como uma inspiração de uma cena que eu achei incrível. Ou até mesmo posso colocar dentro de um país, ou até mesmo não utilizar, mas aquele sentimento gostoso, utilizar como inspirações. Então, utilize imagens porque elas são de suma importância, porque são algo que você vai relembrar em diversos pontos diferentes. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Eu trouxe algumas técnicas mais básicas, apesar de trazer um pouco de complexidade e criar algumas novas conexões mentais em vocês. Se vocês já usam essas técnicas, maravilhoso, espero que vocês continuem utilizando cada vez mais. E no nosso próximo episódio que eu vou trazer mais técnicas para vocês, vai ser bem legal porque eu vou aprofundar um pouco mais na neurociência dessas técnicas mais avançadas, beleza? Usem e abusem das suas criações e deixem seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!